Prezado cidadão real, Nova Friburgo tem inúmeras virtudes, das quais destacam-se o meio ambiente, o seu povo ordeiro e trabalhador, a natureza exuberante. Agora, temos um aspecto fundamental. Nova Friburgo foi criada através de um decreto real. Sensacional! Nesse sentido, este programa que está começando neste momento pretende trabalhar justamente esse aspecto. O aspecto que nós residimos numa cidade real. Precisamos, nesse sentido, resgatar a nossa estima, promover o nosso civismo, conhecer as cores da nossa bandeira, como também o nosso belíssimo hino, maravilha, e também formar uma consciência preventiva nas questões que envolvem a nossa cidade para a celebração do seu aniversário em 2018. Questões como saúde, habitação, saneamento, administração pública, direta ou indireta, poderes constituídos, meio ambiente, trânsito, transporte, questões sociais, enfim. Eu me lembro muito bem, no início da TV Zoom eu participava ativamente de todos os detalhes de cada projeto que a gente colocava no ar. Eu participei da criação do Hora Técnica, cenário, iluminação, de como a gente ia fazer, tipo de bancada, essa coisa toda. E num determinado momento, o Zuri, que apresentava o Hora Técnica, ele saiu da presidência da Associação de Engenheiros e Arquitetos, e a gente criou o Cidade Real. E me lembro até mais ou menos o contexto na época, né? Tanto o Zuri quanto eu, a gente é muito influenciado pelo trabalho, pela obra do Rafael Jacu. Rafael Jacu escreveu livros sobre Nova Friburgo, contando a história de uma maneira romantizada, e isso me influenciou muito, até na linha editorial da TV Zoom, mas influenciou o Zuri também. Naquele momento também tinha um movimento da qual o Girlan Guiland fazia parte ou capitaneava, eu não sei dar esse detalhe, que já era para falar e fomentar os 200 anos de Nova Friburgo. E assim criou-se o Cidade Real. As primeiras pautas foram focadas nos 200 anos de Nova Friburgo, mas era óbvio que tantos anos antes do acontecimento não ia ter como sustentar a pauta de um programa de 1 hora durante, sei lá, 7, 8, 10 anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo faltava para os 200 anos. E aí o programa começou a ter uma pauta mais geral, falando de política, de comportamento e diversas outras coisas. E de lá para cá, o programa do Zuri tem acontecido e agora chegou na edição número 900. Então, tem que parabenizar e força na peruca, porque quem é da nossa geração tem que estar se reinventando o tempo todo. Olá, tudo bem? Teremos fortes emoções nessa edição que comemora, evidentemente, 900 gravações, sempre tendo por missão levar até você informação de utilidade pública. Para mim, pessoalmente, é momento de satisfação, de alegria e, sobretudo, de missão cumprida. Uma vez que, ao longo destes mais de 16 anos de existência, tivemos a oportunidade de entrevistar mais de 1.200 convidados, que sempre se destacam na nossa sociedade, mas também contribuem com o trato do tema que aqui é apresentado. Entendo que, dessa forma, você tem a oportunidade de analisar, refletir e formar a sua própria opinião, até porque, do outro lado da tela, tem vida inteligente. Então, será uma edição festiva, absolutamente emocionante para mim, por alcançar essa marca histórica. Não sei ainda por mais quanto tempo, mas quero revelar a minha imensa satisfação de estar com você toda segunda-feira,
levando até você informação do seu interesse. São edições absolutamente necessárias, tratando por vezes de temas contraditórios, que, conforme sempre nos ensinou um ilustre convidado, incomoda, mas é saudável e democrático. Portanto, agradeço, neste primeiro momento, as manifestações que irão ocorrer durante este programa, mas também, especialmente, a Salvador da Rosa Canto Neto e Luciana Ferraz, que estiveram no início desse projeto, quando a direção da emissora era exercida exclusivamente por ambos, que acreditaram no projeto do programa Cidade Real, que, conforme Salvador muito bem explicou, teve uma outra pauta preponderante, não sendo tão somente a histórica. O Cidade Real começou a ter pertinência com a realidade da cidade, e não tão somente aos aspectos históricos que sempre nos foram ensinados pelo mestre, comendador, colega engenheiro, Rafael Luiz de Siqueira Jacu. Agradeço também nessa oportunidade a todas as direções com quem convivi durante todo esse tempo, aos colaboradores da TV, sempre muito atenciosos e eficientes comigo na produção do programa Cidade Real, aos patrocinadores que sempre nos acompanharam e, sobretudo, você, telespectador, telespectadora, que nos prestigia com a sua valiosa audiência e que temos a oportunidade de constatar no Ibope da Calçada, onde as pessoas nos intercedem para comentar as edições que são apresentadas. Ou seja, o momento é de gratidão, simples assim. Obviamente que teremos a oportunidade de conversar com dois ilustríssimos convidados, dois grandes amigos, dois grandes companheiros, e nas ocasiões festivas você divide, você compartilha os momentos de felicidade com seus amigos, que é justamente o que teremos a oportunidade de promover nesta inesquecível e, eu diria, histórica edição. A emoção toma conta. Aqui, Zuri Maurer, que faz parte, evidente, do programa Cidade Real desde algum tempo, na condição da minha honrosa partner, enriquece esse programa, não obstante a sua beleza, evidentemente, que emoldura todas as edições. Eu não poderia perder essa oportunidade. Gratidão a você. Eu que agradeço a confiança e poder estar aqui ao seu lado, oferecendo o contraditório, né, a ampla defesa, trazendo as pautas políticas e tendo o privilégio de entrevistar convidados como os de hoje. Professor Jorge Carvalho, que eu aprendo, atrasei o programa só para poder ficar ouvindo as aulas do professor. Sensacional. Quem eu estou conhecendo hoje aqui, um amigo de longa data do Zuri e do programa, então eu quero dar as boas-vindas e também dizer que é um momento de extrema alegria para essa advogada, ora apresentadora, poder dividir com vocês esse poder da fala e esse lugar de fala. Na edição de número, atenção, 900, neste dia 23 de junho de 2025. Vem com a gente. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, informação com opinião, promovendo uma edição absolutamente festiva, uma vez que você observa que sobre a mesa temos um delicioso vinho para brindarmos esta ocasião, que teremos as honrosas presenças do grande amigo, companheiro de muitas ocasiões, pessoa da minha altíssima consideração e apreço, Dr. Lêner Pimentel de Rezende. Seja muito bem-vindo. Agradeço especialmente a sua deferência por retornar ao nosso convívio nesta edição. Zuri, inicialmente dizer a você que a recíproca é verdadeira. Então, essa amizade, esse carinho, tudo isso aí que você sente por mim, eu sinto por você também. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, parabenizar você e a doutora Aline, que veio em seguida, pelo programa, pelos 900 programas. Eu que tive a oportunidade de estar no início desse programa com você, não me lembro se estive no programa, mas eu estava no programa, não sei se participei, era ao vivo, e eu me lembro daquele momento, você entusiasmado com uma proposta nova, me deu uma tarefa difícil naquela época. Então eu me lembro desse início e vejo você, ao longo já de 900 edições desse fórum que tinha, já, quer dizer, você já está na mídia com programas há mais de 20 anos, não sei, mais de talvez 1.500. 22 anos. 1.500 edições. Então eu quero deixar um parabéns para o programa Cidade Real, para você, apresentador, para a sua partner, doutora Aline, para a TV Zoom, para a direção atual da TV Zoom e as outras que tiveram, por um bom programa dura. Se não fosse um bom programa, não teria durado. Então, meus sinceros parabéns. Continue, vá em frente. Acolho com gratidão. Da mesma forma, também anunciamos aqui a presença do professor, amigo, companheiro, que já estava tendo o seu retorno reclamado pela nossa imensa, expressiva audiência, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. É uma satisfação tê-lo conosco também nessa ocasião especial. Meu caro amigo Zuri, doutora Aline, meu irmão de 70 anos, doutor Lêner Pimentel de Rezende, porque ele não é mais de Rezende não, porque eu dei o título de cidadão friburguês. Exatamente. É uma alegria, uma satisfação, porque aquilo que faz parte da história de Nova Friburgo, eu sempre digo que é o que nos une. Exatamente. E o programa Cidade Real, assim como a TV Zoom, são partes integrantes da história de Nova Friburgo. Não há como você contar a história da comunicação aqui na nossa cidade sem citar aquele trabalho inicial do Salvador, não é? Que funcionava na própria residência dele, né? E foi crescendo, e junto com ele nós temos aí o Cidade Real avançando para 900 edições. Então eu quero parabenizar você, Zuri, doutora Aline, todos aqueles que, a emissora e todos aqueles que fazem parte e fizeram parte dessa caminhada. E dizer que é uma honra muito grande, uma satisfação poder participar ao lado de grandes amigos dessa edição histórica. Excelente. Antes de prosseguirmos, vamos acompanhar o quadro Opinião, gravado especialmente para esta ocasião.
Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o programa Cidade Real atinge hoje o número 900. É um número robusto e que nos chama para comemorar. Como observar esta situação? Este programa, portanto, para atingir este número significativo, ele tem uma relação sólida com os assuntos, uma relação sólida com a sociedade, para ter pessoas para serem entrevistadas, relação sólida com as empresas que mantêm as suas propagandas no programa e uma relação sólida com o telespectador, trazendo sempre alguma novidade. Mas onde está o valor e onde está a diferença? É que este programa consegue manter a relação sólida. Porque atualmente, se nós formos analisar através do escritor polonês Zygmunt Bauman, as relações não são mais sólidas, as relações são líquidas, as amizades são líquidas, o amor é líquido. Então, tudo passa e passa com a rapidez dos vídeos ou das informações das redes sociais. Acontece que antigamente as relações eram sólidas, as amizades de muitas décadas, a permanência da pessoa num trabalho por muito tempo, fazendo amigos entre os seus pares, dentro de uma fábrica, dentro de um comércio. Hoje não. Hoje as coisas são líquidas. E onde está o valor deste programa? Onde está o valor deste apresentador, Zuri Maurer Costa? Onde está o valor da doutora Aline, que volta e meia está aqui no programa? O valor daqueles que participam, como o pastor Gerson. O valor está na solidez. Por isso, as pessoas que trabalham são diferentes do comum da sociedade e o programa se torna também diferente do comum das apresentações por redes sociais e pelas várias telas. Portanto, senhores telespectadores, senhoras telespectadoras, Zuri, Aline, parabéns! 900 programas, 900 semanas. Isso representa uma solidez muito grande para um mundo que é marcadamente líquido. O quadro Opinião tem autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre, que aqui semanalmente desfila o seu talento, por vezes oferecendo também o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. E desta forma, caríssimo mestre, meu eterno mestre, quero lhe render também homenagens por forjar na minha formação acadêmica e escolar as virtudes que me permitem, evidentemente, ter a capacidade e a perseverança de continuar com o projeto Cidade Real, que tem uma envergadura bastante considerável durante todo este tempo. Gratidão, meu eterno mestre. Professor Hamilton, continuamos aqui falando de Bauman. E o doutor, mestre, o senhor que com muita propriedade conseguiu, num quadro de 3 minutos, explicar o que significa amor líquido, relação líquida, essa liquidez, essa forma efêmera da gente construir relações de minutos e acabar com relações de minutos. E a solidez que o doutor e professor sempre fala no seu quadro
é o que define, eu acho, que a pessoa do Zuri Maurer, né? O Zuri é sólido, é paciente, é firme, é virginiano, né? O que, digamos, não é salada, mas ele que traz, e a assinatura dele e a perseverança dele é que fez construir esses 900 passos. Então hoje, daqui a pouquinho, o senhor vai estar aqui e eu vou te dar um grande abraço por mais um quadro incrível. Seja muito bem-vindo sempre. Excelente comentário, doutor. Prossiga com a pauta, por favor. Bom, eu vou, para não perder tempo, fazer uma pergunta para o professor Jorge, para o doutor Lêner. Hoje, em 2000 a gente está aqui no meio do ano, né? Hoje, acabei de aprender aqui com o doutor Lêner que hoje é a noite mais longa do ano, que é a noite de São João. Quero que o senhor nos ensine, porque eu não tive essa aula, e que vocês falassem sobre o que é comunicação hoje, em 2025, o que significa a arte da comunicação e como que isso se transforma nos discursos políticos? Com a palavra, os convidados. Doutora Aline, inicialmente, sobre a noite de São João, que é hoje, não é o dia mais frio, não é a noite mais longa. Na verdade, a noite mais longa é a noite de 21 para 22, quando começa o inverno, que é o solstício de inverno. Isso então, mesmo. O solstício de inverno tem a noite mais longa e o solstício de verão, que é quando começa o verão, em dezembro, 21 de dezembro, é o dia mais longo. Então essas são as diferenças, mas tradicionalmente a noite de São João tem todo um estigma, aquela coisa de pisar na brasa, tem toda uma coisa brasileira nisso. Com relação à comunicação, no entendimento meu, o que é, eu acho que é o que une as pessoas, que as pessoas elas vão se unir exatamente por meio de comunicação, sejam elas pessoais, interpessoais, ou de uma maneira distante, que você hoje tem diversos modelos. Então eu acho que é o que molda uma sociedade, talvez seja um modelo de comunicação, em que você pode ter uma sociedade bem esclarecida ou uma sociedade mal esclarecida. Aí vem os fake news, você vê uma série de eventos que você vê, mas eu acho que a comunicação pura, verdadeira, é o que une uma sociedade, que forja, que molda uma sociedade. Professor Jorge. A questão da comunicação, principalmente nesse país polarizado que nós temos hoje, é extremamente preocupante. Porque eu sou do tempo, e eu já tenho uma certa idade, de que a democracia era a convivência pacífica entre contrários. Isso eu aprendi dentro de casa. O meu pai era getulista e o meu avô, por parte de mãe, era contra Getúlio. E, no entanto, a conversa entre eles era de alto nível. Nunca houve ofensas, as discordâncias eram mantidas no campo da extrema educação. E a questão da comunicação hoje preocupa por conta dessa polarização idiota que existe no Brasil. Desculpe o termo, mas eu vejo dessa maneira porque você observa famílias divididas. Você observa irmão não falando com o irmão. Você observa que o sujeito chega e fala assim, eu não vou assistir a emissora tal porque ela faz propaganda de fulano de tal. Ora, mas a emissora tal, ela tem o direito de informar. E você tem o direito de discordar. Meu pai, ele gostava muito de ler. Ele era um leitor assíduo. E ele era getulista, mas ele comprava os jornais e revistas de oposição. E eu perguntava a ele por quê. Porque Getúlio faleceu no ano que nós nascemos, né, em 54, mas a sequência política dele continuou, com Juscelino Kubitschek, aqui no estado do Rio de Janeiro, com Amaral Peixoto, aqui em Friburgo, com o doutor Amâncio. E por aí vai, essa sequência política, essa linha política. E eu perguntava a ele, por que o senhor compra o jornal e a revista da oposição? É para saber o que o meu adversário pensa. Porque muitas das vezes tem pensamentos ali
e opiniões extremamente importantes. Hoje não existe mais isso. Então, isso é uma falha da comunicação. É extremamente preocupante esse quadro que nós estamos vivendo hoje. E não vejo como melhorar isso, porque com a inteligência artificial, podem pegar a minha imagem aqui e fazer um pronunciamento que eu não tenho a mínima ideia do que é aquilo. O professor Hamilton já falou dessa situação aqui. Então, nós estamos num caminho muito perigoso. A questão de não acreditar em tudo que aparece para você é fundamental. A questão de ouvir os dois lados. Se eu falei alguma coisa relativa à atuação do Zuri Maurer, antes de você comentar ou divulgar, procure saber do Zuri Maurer se é aquilo mesmo. Exatamente. Não é? É. Porque senão fica a verdade absoluta. E essa construção de verdades, essa construção de deepfakes, né, que são os vídeos que pegam com a nossa boca, a gente falando. Eu quase caí num golpe desse de deepfake na semana passada, depois eu conto para não perder tempo do programa, mas é uma coisa muito perigosa. Isso que o professor Jorge falou fica aqui como uma aula-chave de hoje. Não podemos acreditar em nada do que assistimos na internet. Em nada. Não podemos acreditar, não devemos acreditar. E quando a gente quiser realmente dar voz a algum tipo de publicidade, ou de comentário, ou de discussão, sempre tente ouvir os dois lados. Porque a produção de deepfakes e de comentários, de imagens e de vídeos, ela é gigantesca e atingiu a todas as esferas. Tudo que a gente manuseia pode chegar um vídeo ou alguma coisa produzida com algum interesse financeiro. Óbvio, né? Sempre tem um interesse financeiro. Mas, Zuri Maurer? Prossiga. É uma honra ter a pauta das 900 edições conduzidas pela minha parte. Eu estou numa condição privilegiada, acompanhando aqui os diálogos e as reflexões, obviamente. Como eu estou aqui diante de um professor e hoje conhecendo também o Dr. Lênio, podendo aprender, eu sou também de uma geração que não tinha WhatsApp. Comecei com a internet, então eu li muito livro, cheirava a página de livro. Eu gostava muito da disciplina de interpretação de texto. Hoje, eu não consigo reconhecer essa capacidade de interpretação de texto das crianças e dos adolescentes. Sou mãe de um bebê, quase um bebê de 4 anos, mas sempre pergunto isso quando o professor Jorge está aqui. O que ele enxerga e o que o Dr. Lênio hoje, falando de comunicação, como que vocês enxergam essa dificuldade da interpretação e essa impossibilidade, essa deficiência na discussão de análise crítica da política? Porque a gente não consegue aprender o que é o Poder Legislativo, o que é o sistema, a Constituição de 88, e sem que entendamos essas noções principais para que a gente consiga entender como é que é feita uma eleição, a gente não consegue nem discutir. E ninguém quer mais discutir, né, professor? As pessoas só querem botar lá a foto do seu muso, do seu o pastor, o prefeito, ou alguém que eles entendam que é um mito ou um deus, e ofender o colega contrário. Né? Nem sei mais se existe esquerda e direita, não tenho conhecimento para falar, mas queria ouvir de cada um de vocês como que vocês enxergam isso. É preocupante, essa situação é extremamente preocupante. Nós vivemos um tempo em que a educação especialista é o professor Hamilton Werneck, mas a educação tem muitos recursos financeiros. Eu falo isso como ex-secretário de Educação no final da década de 80 e início da década de 90. Nós operávamos o sistema, e o Lênio trabalhou comigo na secretaria, nós operávamos o sistema educacional do município com recursos próprios. O máximo que nós recebíamos era uma cota para compra de merenda escolar. Assim mesmo, o município tinha que complementar. Todos os recursos eram do município.
Hoje, você tem diversos programas educacionais nas diversas esferas governamentais que alimentam as prefeituras com recursos vultosos. Aí você chega a essa conclusão de que os alunos perderam o gosto pela leitura ou nunca tiveram incentivo nesse sentido, não sabem interpretar textos, às vezes chegam ao 5º ano do ensino fundamental sem ter conhecimento das 4 operações. Então isso é muito grave, porque não faltam recursos financeiros nesse país, nem para a saúde, nem para a educação. Falta gestão, falta cobrança, falta você ter um programa de governo, mas que passe a ser um programa do município, porque saindo do governo e entrando no governo, aquele programa vai avançar. Mas para isso você precisa conquistar as diversas esferas. Então a questão da comunicação é fundamental nesse processo, extremamente importante, mas há a necessidade de gestores compromissados com essa situação. O fato de eu ter sido secretário de Educação e Cultura num período não quer dizer que eu tenho que ser a vida toda, porque cada governo tem a sua ideia, a sua filosofia, mas o objetivo deveria ser pelo menos, você avançar naqueles projetos, né? O país ainda tem 9 milhões de analfabetos. É um número interessante, né? O país ainda tem isso. Né? Então, preocupante, a situação precisa deixar o campo político partidário e passar para o campo administrativo e com um objetivo comum que seja levado à frente independente do governo. O Dr. Lênio me presenteou com uma reflexão muito interessante que tem a ver com a pergunta. Falávamos aqui, hipoteticamente, sobre uma emenda parlamentar que trouxe, em tese, uma verba para Friburgo, e essa verba foi jogada fora. Não sabemos se por falta de comunicação, interlocução entre município e governo federal, ou entre uma organização civil, né, e o governo federal e o governo municipal, e sabemos, todos nós sabemos, está sendo dito aí, que parece que Nova Friburgo deixou de receber quase R$900 mil, que seria de uma emenda de um deputado destinado à casa de acolhimento à mulher, que é uma casa que acolhe não só a mulher, seria, no caso, uma casa para acolher crianças, meninos, meninas, vítimas de violência doméstica, vítimas de abuso de padrasto, de avô, de mãe, de pai. Enfim, seria uma casa de acolhimento para mulheres e seus filhos. Não vou entrar nesse campo da casa de acolhimento, mas vamos falar aqui da falta de interlocução e do tamanho do prejuízo que uma falta de comunicação séria traz para um município como Nova Friburgo. Queria que o Dr. Lênio falasse sobre isso. Inicialmente, doutora Aline, é de se lamentar, né, a oportunidade, uma oportunidade desse quilate, de uma casa de acolhimento que vai acolher vulneráveis, vamos colocar assim para ficar mais fácil, pessoas que necessitam. Então, inicialmente, é de se lamentar que tenha ocorrido isso. Feito isso, a gente analisa 2 pontos. Um deputado de um partido de oposição ao governo municipal, que faz uma emenda, essa emenda é liberada, não sei se a verba chegou a ser liberada, possivelmente não, mas tinha que ter contrapartida do poder público municipal com projetos detalhados, enfim, outras. Só que entre uma coisa e outra, deveria ter a comunicação. Aí a gente voltou para a comunicação. Se não houve a comunicação, fica difícil, inclusive, saber se houve algum erro de alguma parte. Possivelmente tenha tido das 2 partes. Quem fez a proposta ficou só na proposta, porque também e divulga, e faz a sua divulgação hoje pelos milhares de meios de comunicação, e a outra parte que receberia esse valor,
que não se interessou por isso ou não fazia parte do seu projeto, do seu propósito político, e acabou. É um valor, se você analisar esse valor em termos de um orçamento municipal, não é nem um valor tão alto assim, em termos de quantidade, mas importantíssimo do seu objetivo, do que poderia ter sido feito aí. Mas a impressão que dá é que faltou exatamente a comunicação, que a gente está falando dela, que das duas partes. Se deveria haver neste meio alguma entidade, alguma associação, algum ente que faria isso. Mas você permite aqui rapidamente? Com certeza. Sua análise é perfeita. Faltou comunicação. Agora, até que ponto essa comunicação interessava as partes? Exatamente. Exatamente. Até que ponto o deputado queria que isso fosse realizado e até que ponto a administração pública municipal queria realizar. Então, mais uma vez, entra essa polarização política que vem atrapalhando a todo o sistema governamental do Brasil nas diversas esferas, independente de quem esteja governando, seja de direita ou seja de esquerda, porque existe caminho do meio nisso daí, e o caminho do meio não está sendo seguido. Se é da esquerda, vamos ajudar a esquerda. Se é da direita, vamos fingir que ajuda. Não é? E vice-versa. Então, no meio dessa briga, a falta de comunicação acaba afetando a população de um modo geral. E no meio desse caminho, tem a função social a que era destinado, que é salvar a vida das mulheres e das crianças. Uma cidade que é campeã no alto índice de feminicídio e de violência contra a mulher. Mas qual foi o entendimento nesse sentido entre as partes? Esse entendimento aconteceu, essa comunicação, ela foi dentro dos padrões que se espera de educação política e de objetivo comum? Essa pergunta que eu faço, não posso fazer aqui acusação nenhuma, nem... Sim. Estamos debatendo. E nem a questão do juízo de valor, até porque eu estou fora do mundo político, da político-administrativo. Então eu não posso, seria leviano da minha parte, falar alguma coisa nesse sentido. Agora, fica essa pergunta. A parte que fez o contato para trazer a emenda, o autor da emenda e quem deveria executar, sentaram à mesa e discutiram o projeto com quem iria administrar, quer dizer, são 3 pontos. É quem conseguiu a verba, quem vai executar a obra e a entidade que iria administrar tudo isso. Então não houve comunicação no meu modo de ver. Se aconteceu, eu não fiquei sabendo. Isso aí. Professor, se o doutor me permite, evidentemente, eu sempre gosto de ouvi-lo, como também... Você não vem provocar, não. Hoje é dia de festa. Sensacional, professor! Energia negativa indo embora. A nossa expressiva e maciça audiência sempre gosta de lhe ouvir acerca dos bastidores da política antiga em Nova Friburgo. Você que conviveu em vários governos, havia também... Só uma parte política antiga, tudo prescrito já, tá? Podemos falar qual é a prescrição. Boa, doutora, boa. Havia também esse desprezo pela boa comunicação, ou seja, naquela época, o que se combinava, se executava, ou havia também esse jogo de maus interesses que, ao fim e ao cabo, em apertada síntese, como já me ensinou a minha parte, né, por diversas vezes, a população sempre é prejudicada. Como nesse caso, os vulneráveis e as vulneráveis, como disse o Dr. Lêner. Antigamente, amigo, era diferente. As conversas eram mais republicanas, mais corretas, mais verdadeiras, ou também se tinha esse entendimento, esse modelo, essa prática de se manipular a comunicação.
Zuri, se você pegar, vou fazer uma propaganda aqui, pegar aquele livro que eu tive a ousadia de lançar, Nem Tudo Que Sei Devo Contar, tem uma parte do livro que chama Reza a Lenda. Exatamente. E no Reza a Lenda, eu relato as conversas de bastidores que existiam numa política que era radical, mas não ofensiva e que não cortava o diálogo. Nós temos ali relatos do prefeito Amâncio Azevedo, que conversava muito, escondido, lógico, ninguém sabia, com o prefeito Feliciano Costa, que era adversário dele. Apesar de que, num tempo, Amâncio foi vice do Feliciano. Ao tempo em que se votava no prefeito e se votava no vice. Separado. Não era chapa única, era separado. No governo Paulo Azevedo, que fazia um contraponto muito forte com o doutor Heródoto, existia um caminho de comunicação entre eles. E esse caminho de comunicação, conhecido de todos nós, já faleceu, mas era uma pessoa de muita habilidade, que tanto conversava muito com o Paulo, como era de confiança do Heródoto, que era o seu Paulo Cordeiro, que era quem fazia essa ligação. E depois foi o Fernando Barro, genro do Heródoto. Então, esses caminhos de comunicação existiam, sim, que as pessoas deixassem de lado as suas convicções e os seus programas de governo, que eram programas completamente diferentes. A forma do Heródoto atuar era uma, a forma do Paulo atuar era outra. Mas os dois disputavam o melhor para o município. A cada eleição, você via novidades implantadas por esses gestores, como foi com Amâncio e com Feliciano, e deve ter sido com Dante e César Guinle, deve ter sido dessa forma, essa parte eu não vivi. Hoje o diálogo é complicado, porque levam para o lado ideológico, levam para o lado, não, fulano é da extrema direita, eu vou conversar com ele, por que não? O outro é da extrema esquerda, por que não? Eu vou contar uma história que eu contei no livro. Na eleição de 1988, eu estava trabalhando na apuração da eleição. E tinha um candidato vereador do PT que não tinha uma estrutura de acompanhar o voto impresso. E toda hora eu avisava ele, vai lá naquela mesa que tem voto seu. E ele acabou se elegendo. E até hoje ele fala isso. Edil Nunes de Barros. Primeiro vereador da história do PT. Como eu ajudei Edil na apuração? Por quê? Aqueles votos sumiam. Se você bobeasse, aquele voto desaparecia. Era um negócio impressionante. Na hora de fazer o mapa, verdade. Fica de olho. Fica de olho. Mas, professor Jorge, esse grau de nobreza que o senhor está relatando, que inclusive eu preciso ler o seu livro, acho que todo mundo, acho que todas as escolas deveriam comprar, sério, sinceramente. Boa, doutora. Esse grau de nobreza, né, da época dos prefeitos que o senhor citou aí, dessa política de 1988, né, da época da Constituição. E até anteriormente. Anterior a 88, dos anos 80. Eu entrei, doutor, só para complementar, eu entrei no mundo político em 1972, que foi a primeira campanha política que eu participei do terceiro mandato do doutor Amâncio Azevedo, que eu ajudei a fazer a campanha. E eu acompanhei isso tudo aí, tudo, às vezes mais próximo, às vezes mais afastado, mas olhando observando que a visão dos políticos era outra. Mas essa visão que o senhor fala, eu não sei se a gente pode como colocar isso hoje em dia, mas eu percebo que eu vou chamar de nobreza novamente, desse ato de nobreza, do diálogo, mesmo que entre quatro paredes, de possíveis antagonistas, entre prefeito e um outro candidato da oposição, é o que acontece, por exemplo, num plenário de tribunal de júri, um advogado de defesa e um promotor.
Hoje, as pessoas que vão assistir, elas querem que o advogado e o promotor se matem, briguem, até beirar um caso de um novo crime. E é isso que a gente vê na internet, essa beligerância, essa guerra entre direita e esquerda, sem pensar naquilo que a gente estudou lá na minha época em moral e cívica. A gente estudava essas disciplinas. Você é do tempo do moral e cívica? Eu sou do tempo do moral e cívica. Bons tempos. Vou botar meu botox em dia. Mas não vamos entrar nesse Mas comentário. depois eu vou te dar outro exemplo dessa convivência pacífica. Essa convivência pacífica, os senhores acham que ainda é possível voltar, trazendo a religião para o meio da política? Sensacional. Porque sensacional, a gente sabe que, doutora. Religião e futebol é uma coisa que não se deveria discutir, porque traz ânimos exaltados, né? E a gente acaba, de repente, num 121, num homicídio. E a gente fala muito isso quando a gente discute, que eu sou advogada de tribunal de júri. 121 é um artigo do Código Penal? 121 é o homicídio. É o que é julgado pelo homem comum, pelos jurados. E trazer esse cunho religioso para o aspecto político, sem comunicação, com os ânimos exaltados por essa polarização que a gente viu na pandemia. Isso é uma receita certa. Mas, doutora, olha só, eu fui criado na Igreja Católica. Minha formação religiosa foi toda na Igreja Católica. Fui batizado, fiz primeira comunhão, casei na Igreja Católica. Foi coroinha? Não, coroinha não fui, não. Mas preparou muita missa. Exatamente. A gente ia à missa, né? Você ia à missa do jovem. Lá Missa das 11 na Catedral. Na Catedral, aos domingos, 11 horas da manhã. Coisa que você menos fazia era rezar. Exatamente. Mas ia. Ele não ia não, mas eu ia. Não, eu ficava esperando no bar do seu pai. Mas ali, depois eu conheci o kardecismo e comecei a me encantar o kardecismo não é religião, ele é uma doutrina, não impede que eu continue sendo católico, né? Mas você vai estudando, vai vendo textos, vai vendo a Bíblia. Eu não sou muito de comentar essas coisas não, mas na passagem de Jesus pela terra, ele foi testado o tempo todo, não foi? O tempo todo Jesus foi testado, até pelo sujeito que chega para ele, pergunta se deve pagar imposto ou não. E o que ele responde? Qual a moeda que é? O que está nessa moeda aí? É a figura do César. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pode pegar isso e interpretar na política hoje. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, quem cuida da palavra de Deus deveria encaminhar as pessoas dentro... Carlos Magliano falou isso aqui. Dentro dessa situação, não é? E quem cuida das coisas de César, encaminhar para que aquilo que é de César seja bem aproveitado, em retorno para a população. Então, eu nunca gostei dessa mistura. Respeito, porque... nós fomos criados politicamente, moldados dentro do princípio de respeitar, que nós viemos da mesma linha política de muitos anos. A gente sempre respeitou os nossos amigos que pensavam diferente, mas eu não vejo com bons olhos essa mistura. Sinceramente, não vejo com bons olhos, mas respeito. Com a palavra, doutor? A compreensão minha é mais ou menos na mesma linha, mas com um olhar um pouco diferente. Eu acho que da forma que a igreja, aí quando a gente olha a igreja, a gente tem que olhar que igreja, qual é a realidade de hoje, né? Quando nós vimos um impeachment de um presidente da República lá atrás, um dos órgãos de peso da sociedade, a sociedade brasileira tinha uns órgãos de peso, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a OAB era um órgão de imprensa, um órgão forte, e a CNBB. Tinha outras também, mas principalmente essas três. A CNBB tinha, quer dizer, a Igreja Católica tinha uma participação muito forte, só que ela era mais sutil. Você não via um padre na missa fazendo uma pregação política. Ao longo da história, a Igreja Católica se afastou disso, não sei as razões, não cabe aqui discutir isso, e um ao outro lado da igreja, cristã também, mas a igreja evangélica, começou a entrar na política, e seus pastores, seus líderes,
e trazendo com discursos fortes, e entraram na política. Entrou, na verdade, uma corrente religiosa, né, vamos assim colocar, e que se misturou. Então eu vejo, só para facilitar, eu vejo assim, como é que a gente poderia voltar? Voltando esses órgãos para os seus devidos lugares. Igreja é igreja, política é política. Eu entendo dessa forma. Então, quando você falou futebol não se discute, de fato, se respeita. Jorge é vascaíno, Zuri é tricolor, eu sou Flamengo. E a gente nunca teve problema nenhum, nem numa brincadeirazinha sutil. A mesma coisa eu acho que cabe para a igreja. Sai da política e deixa a política seguir. Ela segue o seu caminho, porque são coisas completamente diferentes. A mesma coisa vale para os militares. Mesma coisa. A mesma coisa. Porque eu não posso valer da posição de ser um general para querer impor alguma coisa. Se eu estou nas Forças Armadas e quero entrar na política, é um direito que eu tenho. Mas então que eu saia das Forças Armadas. Eu iria que até eu vá além. procurar a vida civil. Eu sempre pensei nisso. Não é? O que se dizia na nossa época da repressão? Lugar de militar era na caserna. Era assim que se falava. E aí a gente tinha que correr da polícia. O senhor iria além. Oi? O senhor falou que o senhor iria até além. Depois eu iria além. E quando eu falo iria além, eu diria até um pouquinho mais. Quando a gente fala da política brasileira ou do mundo, que nós temos 3 poderes, um poder para executar e administrar, um poder para legislar e um poder que seria o poder mediador. Eu olho que aí também cada um deveria sentar no seu quadrado. Eu acho que está havendo uma grande mistura no Brasil, em que os poderes estão se misturando. Porque aí tem o 4º poder, que é a mídia. Isso. Esse 4º poder eu acho que está meio afastado, perdeu espaço, como outros perderam. Aí já é outra coisa. Eu falo desses 3 que estão definidos claramente na Constituição brasileira. Cada um deveria seguir o seu pedaço. Isso aqui não é meu. Vocês resolvam aí, tá? Eu acho que está havendo uma mistura. Então, ali, na verdade, me parece que no meio político, principalmente o brasileiro, está se misturando de tudo. É religião, são os 3 poderes se promiscuindo entre si. Você hoje, eu pelo menos não sei. Você falou que nós temos 3 times distintos. Eu sabia muito escalar a seleção brasileira. Você sabia. Claro. E o povo brasileiro também. Hoje o povo sabe o nome dos ministros do STF. Exatamente, dos 11. Dos 11. Por coincidência. Não sabe quem é o centroavante da seleção brasileira. Você sabia que era Tostão, né? Sabia. Grande seleção. Então, na verdade, eu acho que Jorge fechou a nossa conversa. Eu acho que essa mistura que está acontecendo, e não só a religião, com outras coisas que a gente não está aqui na análise, cada um devia ficar no seu quadrado. E a sociedade provavelmente ia buscar o seu caminho de volta. E aí ia ter esse entendimento, respeito, ia ter você aceitar a opinião divergente, que é importante. Saber lidar com isso. Com o diferente. Isso, lidar com o diferente, respeitar o diferente. Aquele exemplo que eu ia te passar, Lêner, interrompendo aqui rapidamente, é o seguinte. Eu fui membro do Sindicato dos Professores muito tempo. Cheguei a ser tesoureiro do Sindicato dos Professores. Nós tínhamos uma diretoria com diversos representantes partidários. O presidente era do PT, o secretário-geral era do PDT, o tesoureiro era do MDB, o outro lá era do PDS. E foi o período que nós conseguimos os maiores ganhos para a categoria ao longo do tempo. Tudo que nós conquistamos naquela época, Lêner, se perdeu no sistema aí da plena democracia, no Estado democrático de direito. Tudo que nós construímos e conquistamos ao tempo da própria repressão, mas com o nosso trabalho, nossa força e nossa vontade de trabalhar para a categoria e não para partido político, se perdeu ao longo do tempo. Eu dou um exemplo. Meus filhos nunca pagaram escola, porque eu lecionava no Colégio Anchieta. E era direito nosso a bolsa integral de todos os filhos. De todos os funcionários. Todos os filhos e funcionários. Hoje não é assim. O sindicato perdeu. O primeiro tem a bolsa integral, o segundo paga não sei quanto, o terceiro mais um percentual e o quarto tem que pagar integral. E nós conquistamos isso numa diretoria de sindicato multipartidária.
pluripartidária. E hoje se perdeu isso ao longo do tempo. Senhores, eu preciso interromper, embora a resenha esteja fantástica, eu tenho certeza Estou achando que... que sou muito quieto. Pois é, amigo, hoje eu estou na condição de observador, né? Evidentemente me curvando diante da sabedoria daqueles que me cercam, inclusive a minha parte, né? O Zuri está preguiçoso, né? Ele está usando esse texto sempre, mas vamos lá. Vamos lá. Doutora, é Ele tem demais. festa. Ela é implicante comigo. Mas, enfim, no momento da festa, a gente também acompanha a manifestação dos convidados, que é o que eu estou tendo esse privilégio, como também você que nos assiste nesse momento. Tenho certeza absoluta que esse programa alcançará picos de audiência, não obstante a sabedoria e a competência dos convidados que tratam dessa matéria com extrema coragem e ousadia. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Chegar à edição número 900 do programa Cidade Real é mais do que uma marca cronológica. É um símbolo de permanência, de compromisso e de escuta. Nesses 900 encontros, o que se teceu foi uma rede de palavras. Palavras que informam, provocam, acolhem e convidam ao pensamento. E isso está totalmente conectado com a saúde mental. Para a psicanálise, especialmente a partir de Freud e de Lacan, a comunicação não é apenas a transmissão de informações. Comunicar é deixar-se afetar pelo outro e reconhecer que há sempre algo que escapa ao que é dito. O inconsciente fala mesmo quando o sujeito silencia. Nessa perspectiva, o falar e o escutar tornam-se atos profundamente éticos. Em um mundo onde a fala é muitas vezes barulhenta e superficial, o Cidade Real se destaca por oferecer um espaço em que a palavra circula com responsabilidade. É uma forma de comunicação que, assim como na clínica psicanalítica, não busca oferecer respostas prontas, mas abrir caminhos de reflexão. Uma comunicação que respeita o tempo, a escuta, a singularidade de cada experiência. Chegar ao programa 900 é, portanto, também celebrar 900 oportunidades de dar lugar à palavra do outro. É reconhecer que comunicar não é só falar, é escutar com presença. É como na psicanálise apostar que há sempre sentido possível, mesmo quando ele se apresenta fragmentado, contraditório, enfim, humano. Parabéns ao Cidade Real por manter viva essa travessia entre o real da cidade e o simbólico das palavras. Que venham muitos e muitos outros programas para que a gente continue junto
elaborando aquilo que nos atravessa e comunicando o que por vezes nem sabíamos que precisava ser dito, para que a gente tenha saúde mental. O quadro Saúde Mental tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, meu amigo pessoal Gerson Acker, que também aqui semanalmente desfila o seu talento, oferecendo reflexões extremamente importantes, até porque você sabe que o que a mente não cura, o corpo transforma em doença. E desta vez, o pastor, de maneira muito generosa, contextualizou o programa Cidade Real com extrema clareza, sabedoria e, como disse, generosidade, em que define o programa Cidade Real como um espaço do diálogo, da escuta, da comunicação honesta, verdadeira, transparente, ética e responsável. Pastor Gerson, mais uma vez, se mostra extremamente inspirado. Gratidão eterna, caríssimo pastor Gerson. Para finalizar nosso tempo exíguo, a arte de comunicar que o psicanalista Gerson brilhantemente, cirurgicamente citou hoje, junto aos outros quadros que ele também citou, Bauman, essa arte de comunicar, não só de falar, mas de silenciar e ouvir, é o que faz a cura acontecer. E eu acho que isso diz muito sobre o programa de hoje. A gente debateu aqui a dificuldade da comunicação na política. Uma vez que tudo é política, a gente debateu ao lado aqui dos brilhantes convidados sobre esse entrave na comunicação e na parte em que a política tomou outros rumos, se distanciando dos sindicatos, das universidades, dos diretórios e entrando na esfera da religião, entrando na esfera onde a polarização e a beligerância só aumenta. Então, pastor Gerson e psicanalista Gerson, eu quero finalizar com o seu quadro, com os nobres convidados, já que a arte de comunicar é também silenciar, ouvir e deixar que o outro fale, eu gostaria de que o professor, que já está me olhando com um olhar de Exatamente. Exatamente. Pudessem deixar aqui não uma mensagem otimista, porque eu sei que não é esse o cenário, né? Sejamos realistas. Mas uma mensagem de sacode mesmo, de análise crítica, para que a gente, pais, operadores do direito e da comunicação, para que a gente possa, de fato, contribuir, fiscalizar, acessar a Câmara e tomar as rédeas da cidade de Nova Friburgo. Com a palavra, professor Jorge. Olha, muito importante esse posicionamento seu, esse questionamento, esse pedido para que a gente faça essa análise, porque nós vivemos períodos preocupantes em termos administrativos e já comentamos isso aqui. Você pega hoje um poder legislativo nas diversas esferas, você não vê uma atuação como já existiu, da parte principal do poder legislativo, que é fiscalizar os atos do executivo. Quase que não acontece isso. Aqui, principalmente aqui em Nova Friburgo, nós temos 21 vereadores escolhidos pelo povo, não estão lá de graça, estão por vontade do povo, dos quais 17 estão alinhados com o prefeito. O que é isso, Lênia? Zuri, doutora Aline, isso é o retrato da sociedade no dia da eleição. A sociedade friburguense, no dia da eleição, pensava dessa forma. Agora, será que essa escolha foi correta? Está sendo benéfica para o município de Nova Friburgo? Ou teremos que fazer uma revisão nessa situação? Essa revisão só virá daqui a 3 anos. Não é? E aí o cenário pode ser outro,
com perspectiva melhor, ou pode ser de perspectiva pior. Dr. Ulisses Guimarães, a quem sempre rezo na cartilha dele, dizia: você está criticando o Congresso Nacional hoje, espera o próximo. Uau, uau. Doutor, por favor, conclua. Doutora Aline, eu acho que o momento, não o Friburgo, nem o Brasil, acho que o momento que o mundo vive, com esse exagero de forma de comunicações, com esses posicionamentos, me remete assim a um ponto de 4.000 anos atrás. Eu vou lá no mito da caverna de Platão, a senhora deve conhecer bem, e vê que parece que aquilo que Platão relatou lá, no mito da caverna, está se repetindo hoje. Exatamente. É o que está hoje. E eu acho que as pessoas deveriam usar isso como exemplo e sair da caverna e ver a realidade e não ficar por conta daquilo que lhe é passado por todos os meios de comunicação, sejam eles digitais, não importa. Então me parece que talvez seja essa a forma do homem romper para a realidade e ver a realidade e não ficar acreditando naquilo que lhe é passado. Doutor, o senhor definiu muito bem. E antes de começar o programa, eu li um trechinho que falava: a gente precisa parar de olhar e dar ouvido e foco para as notícias ruins, para as deepfakes, para as notícias que são colocadas aos interesses econômicos, e enxergar a natureza e botar a mão na massa na realidade. Vamos sair da caverna, vamos parar de enxergar aquelas sombras projetadas e vamos fazer mudar a nossa realidade, fiscalizando, que é a primeira coisa que a gente pode fazer, né? E lendo o livro do professor Jorge Carvalho. Exatamente. Viva Zuri Mauro, viva Cidade Real e viva Nova Friburgo. Ainda temos mais alguns minutos, mas eu gostaria que ambos contextualizassem um ambiente que nós não falamos aqui. Me parece ser extremamente importante. Um ambiente universitário, em que outrora as grandes campanhas começavam, por vezes, dentro das universidades. Hoje, com o advento é um termo ótimo também, né, da inteligência artificial, das redes sociais, houve um isolamento e um distanciamento entre os universitários, que não podemos mais pedir ajuda. Ou seja, onde se produz conhecimento, não se permite mais esse tipo de manifestação. As universidades, professor, até por exercício profissional, me parecem estarem extremamente silenciosas para a nossa frustração e decepção. Começa pela UNE. Exatamente. A União Nacional dos Estudantes. Exatamente. Dr. Lênin levantou aqui as entidades que lutaram pela redemocratização do país, ABI, OAB, CNBB e a UNE. A UNE era peça importante nesse sistema. E a UNE hoje foi cooptada. A UNE hoje ela é um braço de situações que nós estamos vendo aí ao longo do tempo. Isso reflete onde? O que é a UNE? A União Nacional dos Estudantes formou grandes líderes, formou líderes estudantis. Os diretórios acadêmicos das faculdades tinham uma participação muito grande na discussão das situações do município, do Estado, da União. Hoje não se vê mais falar. Aqui em Nova Friburgo nós tivemos, no final da década de 50, início da década de 60, até vir o golpe 64, o Parlamento Estudantil, que formou grandes lideranças aqui da cidade, inclusive prefeitos. Hoje não se tem mais isso, porque é proibido divergir. Ou todo mundo pensa dentro dessa cartilha, ou você está afastado. Aí tem aquela palhaçada que fala assim, o Jorge não é Bolsonaro nem Lula, ele é... Teve isso. O quê? Eu não sei o que teve é. Isso, Isentão. Teve isso. O Jorge é isentão. Mas por que eu sou isentão? Eu tenho que pensar igual você que é Bolsonaro, igual você que é Lula, eu tenho que pensar igual vocês? Não.
Isso é de uma pobreza Não é? que chega a doer. Então ele é um isentão. Olha que palhaçada isso. Olha que palhaçada. Eu não sou obrigado a pensar como a maioria pensa. Não é? Tanto de um lado quanto do outro. Eu posso ter vida própria, uma análise, uma visão diferenciada do meu município, do meu bairro, do meu município, do meu estado, do meu país. Então é por isso, Zuri, porque você hoje é obrigado a ser de esquerda ou ser de extrema direita. Você não pode ter pensamento. Então, isso tudo aí vai morrendo aos poucos. Doutor, estamos nos estertores do tempo. Portanto, seja breve. Vou procurar ser o mais breve possível. Quando eu fiz vestibular, lá atrás, na década de 70, se começou no Brasil, nas universidades, um modelo, que era o modelo de créditos. Isso na época se reclamou muito, que era uma coisa forçada pelo regime militar. Por quê? Você acabava com as turmas. Então você não precisava ser a turma tal tinha que ser. Não. Quando você começa com o sistema de crédito, você vai acabando com as turmas, foi um princípio de uma diluição. Essa diluição ela veio ampliada, e quando vem agora de uma forma mais recente, com a internet, que você começa com o ensino à distância, isso se agrava, você acaba com as turmas. Então, o que eu entendo, que houve essa grande mudança no meio universitário, principalmente das grandes universidades, que você vê que hoje os grandes aglomerados de alunos não são as grandes universidades, principalmente as federais, você foi acabando com turma, você desuniu, você não tem mais turma, você não tem mais... Exatamente, houve uma grande desarticulação, você não está mais articulado. Eu acho que esse é o grande fato de você não ter mais opinião. Não existe mais uma opinião, um modelo, porque as pessoas não estão perto. O seu colega de turma pode estar a 3, 4 mil quilômetros de distância. Exatamente. Ele é colega daquela matéria. Fica colega só daquela matéria e distante, porque o sistema de crédito, você ainda pelo menos estava na mesma sala. Turmas diferentes na mesma sala. Hoje, com o modelo de ensino à distância, você não está em sala, você está na sua sala e está na dele, só que a 4 mil quilômetros de distância. Então, me parece que esse distanciamento, esse esvaziamento das salas de aula, que hoje a maioria do ensino não precisa nem de sala de aula mais, eu acho que esse talvez seja um dos motivos muito importantes nesse momento de desarticulação e de disseminação, não sei, dessa coisa que se perdeu da história. Conclua, doutora. Zuri, eu queria concluir nesse sentido. Por favor. O doutor Lênin falou dessa falta do real, do contato físico. Isso, exatamente. Do olho no olho, de sentir o cheiro, o sem calor. Dúvida, sem dúvida. E eu queria dedicar esse programa hoje, de 900 edições, a 3 homens imprescindíveis para Nova Friburgo. Eu vou aqui citar as palavras de Bertold Brecht em total homenagem ao professor Jorge Carvalho, ao doutor Lênin e ao Zuri Mauri, que construiu cidade real, com realidade, solidez, muita teimosia, muito esforço pessoal. E queria deixar aqui para o meu filho e para as gerações, né, que estão por vir. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam 1 ano e são melhores. Há os que lutam muitos e muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam, como o professor Jorge, doutor Lênin e Zuri Mauri, que lutam a vida toda a vida. E esses homens são reais e imprescindíveis. E eu muito obrigado, muito obrigado. Se a senhora me permite, a senhora deveria estar incluída nesse time. Você antecipou então você a minha manifestação, sem dúvida. Nós precisamos encerrar definitivamente. Foi uma ocasião sensacional, para mim absolutamente inesquecível. Um brinde às 900 edições. Isso. Você é absolutamente surpreendente. Você é uma mulher que eu já disse algumas vezes, não é para amadores. Para conviver com você tem que te conhecer bem. Vivo contraditório, né, Zuri? Exatamente. Agradeço novamente, com extrema gratidão e generosidade, todos os envolvidos na produção desse projeto de sucesso ao longo de 900 edições. Sobretudo,
a Deus Pai Todo-Poderoso e minha Santa Rita de Cássia. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.